O Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Essa frase atravessa os séculos como um sussurro eterno de fé. Ela foi murmurada por reis antes de batalhas, por mães diante da dor, por homens e mulheres que já não sabiam mais como continuar. Mas mesmo assim repetiam: o Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Só que essa frase é muito mais do que uma oração bonita. É um código de mentalidade, é uma chave de acesso. E quando você entende esse princípio com profundidade, sua mente começa a ser realinhada. Sua visão sobre a escassez muda e você começa a enxergar a vida sob uma nova perspectiva, a do reino. Essa não é apenas uma oração de fé, é uma declaração profética de identidade. Quando o salmista diz: o Senhor é o meu pastor, ele está posicionando a própria mente. Ele está dizendo: eu não sou guiado pelo medo, nem pelas circunstâncias. Eu sou guiado por uma presença que cuida, provê e dirige cada detalhe da minha vida. E em seguida ele afirma com convicção: nada me faltará. Veja, ele não diz: talvez não me falte. Ele não diz: quem sabe. Ele declara com poder: nada me faltará. Isso não é otimismo vazio. Isso é fé ativa. Fé que não depende das evidências, mas que se firma na natureza de quem guia. Fé que não espera as condições mudarem para se posicionar. Ela se posiciona. E então as condições obedecem. Um grande autor que estudou profundamente os segredos da mente próspera dizia: tudo o que a mente pode conceber e acreditar com emoção, ela pode realizar. E ele também dizia que repetir frases com convicção transforma o subconsciente, reprograma os pensamentos e muda os frutos da nossa vida. É exatamente o que o Salmo 23 faz. Ele não só conforta, ele transforma. Agora pare por um momento. Quantas vezes você já declarou essa frase, mas no fundo vivia duvidando se teria o suficiente? Quantas vezes sua boca falou fé, mas sua mente estava mergulhada no medo da falta? Muitas pessoas vivem assim. Fé no domingo, medo na segunda. Elas declaram abundância, mas pensam escassez. Sonham grande, mas agem pequeno. E a razão disso é simples. A mente ainda não foi renovada. Por isso, o primeiro passo da transformação é esse: fazer da fé uma convicção profunda. Não apenas repetir, mas crer. Não apenas declarar, mas viver. Você pode repetir agora comigo, com toda a sua força interior: nada me faltará. Repita com convicção. Essa não é uma frase motivacional. É uma semente que muda a atmosfera. E quando ela é plantada com fé, mesmo que por fora tudo ainda pareça faltar, por dentro já começou uma nova história. Porque fé é isso: a certeza antes da evidência, a convicção antes da confirmação. E quando você começa a viver assim, algo muda no invisível. Você envia um novo sinal para a sua mente, para o seu espírito e para o ambiente ao seu redor. Eu confio. Eu continuo. Eu avanço. Deitar-me fazem verdes pastos. Guia-me mansamente às águas tranquilas. Se o primeiro versículo nos ensina que a fé é a base da abundância, esse segundo revela um segredo ainda mais profundo. A verdadeira prosperidade começa no descanso da alma. Mas esse descanso não tem nada a ver com passividade. Não é acomodação, não é preguiça. É um tipo de paz que vem da clareza de propósito. É a serenidade de quem já sabe que está sendo guiado. É o descanso de quem decidiu confiar, mesmo sem enxergar tudo. Um grande pensador que estudou o comportamento dos realizadores mais bem-sucedidos da história dizia que, antes de qualquer conquista visível, essas pessoas carregavam dentro de si uma tranquilidade quase sobrenatural. Elas não se deixavam levar pela correria do mundo, não agiam no desespero. Sabiam exatamente o que queriam e caminhavam com firmeza. Isso tem tudo a ver com o que o Salmo nos revela. Deitar-me fazem verdes pastos. Deus nos conduz, não nos empurra. Ele guia, ele direciona com mansidão. E essa mansidão é uma arma contra a ansiedade que tem consumido uma geração inteira. Veja o contraste.
Enquanto o mundo vive correndo atrás do tempo, tentando provar valor, competindo, se comparando, o salmista está sendo guiado a deitar, a respirar, mas não é qualquer descanso. É em verdes pastos. Em lugar de provisão, nutrição, abundância, ovelhas só deitam quando estão em segurança. Só descansam quando sabem que o pastor está por perto. Talvez o seu coração esteja cansado. Talvez você esteja tentando controlar tudo, resolver tudo, prever tudo. Mas hoje, essa palavra está dizendo: descanse, deixe-se ser guiado. Você não precisa estar no controle para estar no centro da vontade de Deus. Às vezes, é só quando você solta o controle que finalmente começa a viver com direção. E veja o que diz depois: guia-me mansamente às águas tranquilas. Isso é mais do que uma imagem bonita. É uma convocação. É um chamado para viver com paz interior, mesmo no meio do caos exterior. Muitos não prosperam, não por falta de esforço, mas por excesso de ruído. A mente está agitada demais. A alma está pesada demais. E a ansiedade consome qualquer possibilidade de clareza. Mas uma verdade eterna continua válida. A paz é o solo onde florescem os milagres. A calma é o espaço onde surgem as melhores ideias. E o descanso é o lugar onde Deus fala. Foi por isso que o próprio Cristo se retirava para orar. Foi por isso que os profetas se calavam antes de agir. E é por isso que os sábios modernos praticam o silêncio, a meditação, a respiração consciente. Porque quem não para ouvir acaba vivendo como um escravo da pressa. Então hoje, se você sente que precisa de clareza, o primeiro passo é esse: desacelerar por dentro. Não é sobre parar de trabalhar, é sobre trabalhar com direção. Não é sobre abandonar os sonhos, é sobre sonhar com propósito. Não é sobre correr menos, é sobre correr para o lugar certo. Agora feche os olhos por um instante. Respire fundo e declare com fé: Senhor, guia-me com tua paz. Mostra-me os teus caminhos. Afasta de mim o ruído e me conduza às águas tranquilas. Quando essa oração se torna rotina, a ansiedade perde o poder. E quando a alma encontra paz, o corpo avança com coragem. Porque a direção do céu é sempre firme, mas nunca apressada. Mesmo que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal algum, porque tu estás comigo. Esse é talvez o verso mais conhecido de todo o Salmo 23, mas também um dos mais profundos. Porque aqui não se fala mais de provisão, nem de descanso, mas de enfrentamento. O salmista não diz: se eu passar pelo vale, ele afirma: mesmo que eu ande. Isso significa que o vale não é uma possibilidade distante, ele faz parte da jornada. Mais cedo ou mais tarde, todos nós atravessamos períodos escuros. Perdas inesperadas, doenças que abalam a fé, fracassos que roubam as forças, momentos em que parece que tudo vai acabar. Mas o salmista nos ensina um segredo: não é a ausência do vale que define a vitória, é a consciência de quem caminha conosco. Ele diz: não temerei mal algum, porque tu estás comigo. Perceba, não é que o medo desaparece, é que a fé escolhe liderar mesmo quando o medo grita. Grandes realizadores da história passaram por vales profundos. Inventores que falharam centenas de vezes antes de acertar. Empreendedores que foram à falência mais de uma vez antes de prosperar. Homens e mulheres que perderam tudo, mas decidiram continuar. E o que sustentou cada um deles não foi apenas coragem humana, foi a certeza de que havia algo maior os acompanhando. O Vale da Sombra pode assumir muitas formas. Talvez, para você, seja uma fase financeira difícil. Talvez seja um diagnóstico que abalou sua família. Talvez seja um relacionamento quebrado. Ou, quem sabe, simplesmente o peso de se sentir perdido, sem direção. Mas preste atenção. O texto não fala do Vale da Morte, fala do Vale da Sombra da Morte. E sombra só existe porque há luz em algum lugar. Isso significa que aquilo que te assusta pode ser apenas uma sombra projetada pela insegurança. Não é o fim. É apenas uma transição.
É o espaço entre o que você era e o que Deus está formando em você. E aqui está a chave. Tu estás comigo. Essa é a verdade que muda tudo. Não é sobre o quanto você é forte, é sobre quem caminha ao seu lado. Não é sobre evitar batalhas, é sobre não estar sozinho nelas. Não é sobre não sentir medo, é sobre não ser guiado por ele. Talvez hoje você esteja diante de um vale. Talvez seus pensamentos estejam pesados e a sua mente esteja repetindo que não há saída. Mas o Salmo está dizendo, você não vai parar aqui. Repita em voz alta, mesmo no vale eu sigo em frente, porque tu estás comigo. Essa frase não é apenas consolo, é uma chave espiritual. Quando você declara isso, o medo começa a perder o poder. Quando você declara isso, sua mente se alinha com a coragem. E quando você declara isso, a sua fé se torna movimento. Não importa qual seja o tamanho da sombra. Se Deus está presente, a sombra não pode te parar. Porque a sombra não é a realidade, é apenas um reflexo distorcido. E quem está contigo é maior do que aquilo que se levanta contra você. Certamente que a bondade e a misericórdia me seguirão todos os dias da minha vida. Depois do vale escuro, depois da travessia difícil, o salmista nos revela um segredo poderoso. Não é apenas sobre sobreviver, é sobre ser acompanhado. Ele não diz que a bondade e a misericórdia aparecerão de vez em quando. Ele não diz que serão visitas ocasionais. Ele declara com convicção, me seguirão todos os dias da minha vida. Isso significa constância. Significa que a bondade e a misericórdia não são eventos isolados, mas um estilo de vida. São marcas que acompanham aqueles que decidem viver guiados por Deus. E aqui está uma verdade espiritual. Quando você vive com fé e propósito, a sua vida deixa rastros. Rastro de bondade, rastro de cura, rastro de transformação. Não é só sobre o que você conquista, é sobre o que você transmite. Um grande filósofo dizia que a verdadeira riqueza não se mede pelo quanto você acumula, mas pelo quanto você deixa quando vai. E é exatamente isso que o salmista está nos mostrando. Prosperidade verdadeira não é apenas ter, é ser. Não é apenas acumular, é espalhar. Quantas vezes você já se perguntou se a sua vida tem deixado marcas? Quantas vezes você desejou ser lembrado não pelo que tem, mas por quem é? Pois aqui está o segredo. Quando Deus é o seu pastor, você não precisa correr atrás de reconhecimento. Porque a bondade e a misericórdia passam a caminhar atrás de você, confirmando cada passo. Talvez você tenha sido perseguido por perdas. Talvez tenha sido seguido por críticas, por escassez, por rejeições. Mas a partir do momento em que você decide alinhar a sua vida com Deus, essa perseguição muda de lado. Você não será mais seguido pelo medo, mas pela bondade. Não será mais seguido pela escassez, mas pela misericórdia. Repita em voz alta agora. A bondade e a misericórdia me seguirão todos os dias da minha vida. Essa não é apenas uma frase de conforto. É uma declaração de destino. É a certeza de que você não caminha sozinho. É a convicção de que o céu está acompanhando cada detalhe da sua história. E quando essa convicção entra no coração, a vida muda de ritmo. Porque você já não vive mais perseguido pela falta, mas sustentado pela presença. E habitarei na casa do Senhor por longos dias. Aqui o salmista encerra não apenas um cântico, mas um ciclo de revelação. Ele começa declarando, nada me faltará, e termina afirmando, habitarei. Entre a promessa da provisão e a certeza da permanência, existe um caminho marcado por confiança, descanso, coragem e legado. Habitar não é visitar. Habitar não é ir de vez em quando. Habitar é permanecer. É ter a certeza de que a sua vida não é sustentada por circunstâncias passageiras, mas por princípios eternos. Essa casa do Senhor não se limita a um templo físico. É um estado de espírito. É a consciência de que você está enraizado em algo que o tempo não pode destruir.
É a firmeza de quem entende que não vive ao sabor das crises do mundo, mas de valores que permanecem. Você já percebeu que os homens e mulheres mais respeitados da história não foram apenas os mais ricos? Foram aqueles que, dia após dia, mantiveram sua integridade, construíram com visão e viveram com propósito. Eles não correram atrás de glórias passageiras, mas edificaram algo maior que si mesmos. Esse é o chamado do Salmo 23. Não apenas sobreviver, mas se tornar construtor de caminhos. Não apenas acumular, mas gerar impacto. Não apenas viver, mas deixar um legado. E aqui está uma chave final. Quem anda com Deus não precisa se preocupar em ser esquecido, porque sua vida se torna uma mensagem viva e sua história se torna testemunho. Talvez você esteja cansado de correr, de tentar resolver tudo sozinho, de buscar significado em lugares que não oferecem nada duradouro. Mas essa palavra hoje é para você. Pare de correr atrás do que é vazio. Decida habitar, decida permanecer, decida viver na presença. E como ato de fé, escreva nos comentários: eu escolho habitar na presença. Esse comentário não é apenas engajamento, é profecia, é selo. É o início de um novo ciclo para a sua vida. Lembre-se, a jornada do Salmo 23 começa com a confiança de que nada te faltará. Atravessa os vales com coragem, encontra descanso nos pastos verdes e termina na certeza de uma vida acompanhada pela bondade e sustentada pela presença. Essa é a vida de quem coloca Deus em primeiro lugar, e que essa mensagem seja hoje mais que palavras. Que seja um divisor de águas, um realinhamento, uma declaração profética sobre a sua vida. A partir de hoje, você não viverá mais perseguido pela escassez, mas acompanhado pela abundância. Você não viverá correndo atrás de propósito, mas habitando nele todos os dias.